Ao vivo para todo o Brasil, o Tribuna Independente, aqui pela Rede Vida, são 9h36. Obrigado pelo carinho da sua audiência com a gente aqui. E o papo agora vai bombar esse WhatsApp aqui. Verusca, seja bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é sempre muito bom. Olha, a gente está conversando aqui até sobre a questão de secar a pimenteira, gente. Que o negócio aqui parece que é meio pesado. Ô Verusca, é verdade que esse negócio que quando a pessoa está mal, está numa situação difícil ou está com aquele astral baixo, ela passa para outra pessoa? Sim, nós temos uma facilidade muito grande de nos contagiarmos ou de nos contaminarmos com o comportamento do outro, né? Por espelho, você acaba sem querer absorvendo algumas atitudes, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Agora, é claro, existem pessoas que se protegem mais, outras que se protegem menos, né? Mas se você não se policiar, infelizmente isso acontece. Agora, a gente está conversando aqui no intervalo a respeito que os animais sentem, você estava me falando, né? Quando Sim. as pessoas não estão bem e tudo mais. Sim. E falamos até da questão, eu brinquei com a questão da pimenteira. Sim. É verdade isso? É verdade isso, né? Os animais de estimação, eles têm um líder, eles selecionam um líder. E quando alguma coisa com aquele líder não está bem, ele também fica depressivo. Às vezes é muito comum queixas de pacientes que seus animais estão com depressão quando eles têm depressão. Olha só. Queixas de animais que estão abatidos porque o dono daquele animal não está bem, né? Assim como plantas. Você sabe que eu tentei, uma época, muito colocar plantas no consultório, mas conforme os pacientes chegavam com seus processos emocionais, as plantas morriam horas depois. Que coisa. Porque é como se absorvesse mesmo aquele peso emocional, né? Então, imagina isso num ambiente como é complicado. As pessoas, elas precisam entender que existem diferenças de toxicidade. Então, tem aquele tóxico que não sabe que é tóxico, ele não sabe que passa uma ideia de negatividade para as outras pessoas, então é aquele que está sempre mal, que ninguém o compreende, que nada dá certo na vida dele. É aquele queixoso, geralmente é a vítima, né? Eu costumo dizer que esse perfil é um perfil que a pessoa não tem essa consciência, então ele não entende porque as pessoas fogem dele. Ele não entende porque as pessoas, quando percebem ele por perto, ou ela, enfim, sai de perto. Não querem ficar juntos, não querem conversar. Agora, tem aquele que está sempre mal, mas ele está sempre mal porque ele quer usar, manipular com essa informação. Ele sabe que é proposital, ou ele até sabe que é invejoso, sabe que é fofoqueiro. Tem muita gente que é assim, infelizmente. O famoso vampirismo, né? Sim. Aliás, quanta gente, né, fala, queria estar no lugar daquela pessoa, né? Com certeza. Isso Você sabe vai que são passando. os que mais me preocupam? Porque são os intencionais, eles sabem, né, que estão fazendo mal. São tóxicos, que fazem mal, e muitas vezes fazem mal porque eles não conseguem lidar, por ter inveja, por ser uma pessoa manipuladora, ele não consegue ver o outro, enquanto ele não destrói esse outro, ele não consome esse outro, ele não sossega. Olha só. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Tem uma figura do desenho que é muito engraçada. Todo mundo deve lembrar, né? Aquela do Lipe, não era? Lipe o nome? Não sei, que falava, ó vida, ó céu, ó... Existe mesmo uma pessoa assim? Sim, é o tipo 1 da toxicidade. É aquele que está sempre abatido, nunca está bem, porque ele quer o carinho das pessoas perto, ele quer a atenção das pessoas, então ele está sempre mal. Você diz bom dia. Só se for para você. Nunca está bem, não sei, dói aqui, dói ali, está sempre com alguma queixa específica. É interessante, né? A gente vive sempre tentando estar bem, lutando pelo nosso melhor, e pessoas assim sempre estão mal. Agora, a gente poderia classificar isso como uma doença? Num terceiro estágio, existem diversas doenças emocionais que, infelizmente, como consequência mesmo, como sintoma, vem esse processo de alteração do humor a ponto de deixar uma pessoa mais irritada, ou mais tóxica, ou mais negativa. Por exemplo, tem alguns estágios de pessoas depressivas, alguns tipos de depressão, por exemplo, que a pessoa é muito negativa. Você não vê sorrindo, é sempre uma queixa, você apresenta 10 coisas positivas, mas ela percebe aquela meia coisa que não está tão positiva. Então ela sempre olha o lado negativo da coisa. Mas aí é uma consequência de determinadas doenças emocionais, né? Então nós temos esse quadro também. Mas o que a gente mais encontra é o tipo intencional, que é o invejoso, o fofoqueiro, o manipulador, aquele que puxa o tapete, aquele que sempre quer levar uma vantagem de alguma maneira.
Que coisa, né? Sim. Pois olha, temos perguntas aqui de telespectadores. A Ana Maria de Barbacena, de Minas Gerais, pergunta o seguinte: no meu trabalho, durante a hora do café, tem uma colega que vive reclamando de tudo. O que eu devo fazer? Olha, é bem interessante a gente desenvolver uma percepção, porque aquele que reclama, como eu disse, tem as diferenças. Às vezes aquele está reclamando porque ele não quer fazer. Então ele reclama porque vai que cola e alguém faz o trabalho para ele. Porque só para não ouvir reclamar... Se coloca de vítima sempre, seria isso? Sempre. Agora, tem aquele que está reclamando porque está sobrecarregado, está fazendo a função de 2, 3, 4 pessoas no trabalho. É interessante a gente analisar qual é o perfil dessa pessoa para a gente poder saber o que fazer exatamente ali. Jorge Almeida, de Ribeirão Preto, São Paulo, diz o seguinte: pessoas tóxicas podem usar seu comportamento temperamental para conseguir tratamento preferencial? Sim, quem que quer uma encrenca com uma pessoa negativa, encrenqueira? Como eu disse, né, os tóxicos intencionais, eles usam a manipulação muitas vezes para se beneficiar. Então, como todo mundo sabe que aquele é o que reclama, então ninguém quer nenhum tipo de conflito. Então, muitas vezes, a pessoa se beneficia com isso, infelizmente. A gente precisa simplesmente ficar muito atento a quem se beneficia com esse tipo de coisa para a gente também tentar não reforçar. Que, infelizmente, isso acontece. Isso em todos os ambientes? Familiar, profissional, com vizinho, né? É bem comum, infelizmente. O Luiz também quer participar da conversa. Fala, Luiz. Pois é, quero sim, Fábio. A gente está falando sobre pessoas negativas, que estão para baixo, mas eu acredito que muita gente não está assim porque quer e nem quer ficar assim, não é? Às vezes aconteceu alguma coisa muito séria, grave na vida dessa pessoa que tirou ela do eixo. Pergunta que eu tenho para a psicóloga, para a Verusca, é a seguinte: como que a pessoa faz para sair desse baixo astral, encontrar forças aí e dar a volta por cima? Voltar aí a estampar o rosto com um belo de um sorriso. Bacana, Luiz. Olha só, realmente muita gente tem esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude porque apresenta uma doença, tem alguma problemática. A primeira coisa que você tem a fazer é perceber o quanto isso te incomoda para que você possa buscar realmente um auxílio. Claro que sempre dá para dar a volta por cima. Principalmente, sabe, quando você percebe que esse tipo de situação, e acontece muito, é o que mais acontece, vem de decepções afetivas. Muita gente que não deu certo no namoro, não deu certo no noivado, não deu certo no casamento, fica amargurado, aí parece que a vida passa a ser um problema. Então, muita gente parece que enterra a sua vida afetiva e começa a realmente ser tóxica. Então, se você está assistindo esse programa e de repente se sente assim, será que não está na hora de fazer uma leitura e ver se vale a pena você enterrar a sua vida porque não deu certo com alguém? É muito importante que a gente faça essa leitura. A gente tem que saber o que nos incomoda, onde dói. O que a gente pode fazer pela gente? E quando é muito difícil a gente mudar sozinho, a gente busca ajuda. Tem muita gente que vai sair dessa situação e nunca vai precisar de ajuda, mas tem gente que vai precisar de ajuda. Qual é a leitura? A gente tem que perceber o que a gente sente, como a gente está lidando com as coisas. Agora, um detalhe importante. Às vezes as pessoas não se percebem. Aí é muito importante que quem convive no ambiente familiar, quem convive no ambiente social, quem convive no trabalho, que possa ajudar também, dê um toque. Olha, você percebe como de 10 coisas, 11 são negativas para você? O que acontece com você? Mas, infelizmente, as pessoas só pensam no afastamento. E não pensam que, às vezes, aquela pessoa precisa apenas de uma percepção. E uma ajudada nesse momento pode fazer toda a diferença. Quer dizer, na verdade, aquela pessoa que está negativa é que está precisando da sua ajuda, né? Sim, a leitura de alguém ajuda muito, né? Mas olha, eu queria falar uma coisa, Verusca, que eu não sei se é possível isso, mas na questão de um casal, por exemplo, homem e mulher, um que sempre está, mas eu não estou bem, está tudo, não. E o marido ou a esposa passa de um para o outro. Sim, a convivência sempre é interessante, né? Você percebe, inclusive, os casais quando eles estão um certo tempo juntos e quando eles têm uma certa coerência, porque um fica tão parecido com o outro, um acaba absorvendo tanto as manias do outro, né? A forma de ação, de atitude do outro, isso também acontece. Só que é interessante a gente também colocar que a pessoa, antes de casar, ela precisa fazer uma leitura muito grande do perfil emocional com quem ela namora, com quem ela está noivo e etc., para saber se vai conseguir lidar com isso no casamento. Porque tem pessoas que têm no perfil esse humor mais negativo.
Não porque ela queira, como eu disse, o tipo que não pensa em ser assim, mas ele é assim. Então, muitas vezes, como quando se está dentro de casa, muitas vezes não se escuta, porque se a mulher chega, olha, você é negativa, às vezes as pessoas não observam isso. Não, é exagero seu. Às vezes alguém de fora precisa dizer isso para que a ficha caia. Né? Agora, o que acontece? Às vezes você casa achando que vai mudar o outro e ninguém muda ninguém, o que acaba acontecendo é que você acaba ficando negativo tanto quanto aquele que você casou. Esse é o problema. Isso é muito importante. Não pense que você vai casar para mudar a outra pessoa, que isso não acontece. Olha, tem uma pergunta. Oi, sou Milena de Alagoinhas, Bahia. Um beijo para vocês aí na Bahia. Ela faz uma pergunta interessante. Por que eu me sinto insegura e sempre preciso de alguém ao meu lado? Me sinto como se não existisse sozinha. Isso também é um indício? Olha que interessante, a questão da insegurança, ela vem muito do modelo familiar. A gente não imagina como é importante, às vezes, um elogio quando se é criança. Às vezes a criança vem com aquele desenho para o pai. Agora mesmo, né? A gente teve o Dia dos Pais recentemente que passou. Quantas crianças fizeram na escola o seu desenho do Dia dos Pais? Aqueles pais que elogiaram aquele desenho estão, de alguma maneira, estimulando essa criança a ser mais seguras no futuro. Mas e aqueles que, não vem com esse desenho, joga lá, depois o pai vê. Você, de cara, você já está deixando essa criança sentir que ela não tem um valor naquele tipo de atitude. Isso, com o tempo, faz com que a pessoa fique insegura nas suas ações. Será que vai agradar? Será que não vai agradar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E, com o tempo, isso vai se tornando tão crônico que as pessoas não conseguem tomar uma simples decisão. Então, no processo psicoterapêutico, você vai fazer toda essa leitura e vai fazer um treino emocional para que essa pessoa possa ter aquilo que ela não teve na época certa. É como se você refizesse o caminho junto com essa pessoa e a ensinasse a tentar ter mais segurança, mais decisão, mais atitudes, que ela não foi reforçada no momento certo. Mas para você que é pai, que é mãe, que tem a sua criança, preste atenção nessas atitudes. Eu sei que é difícil. Todo mundo trabalha, todo mundo corre, às vezes não dá tempo nem de ir para uma reunião de escola, eu entendo isso, mas isso faz muita falta no processo de educação e desenvolvimento, porque essa criança vai virar um adulto. E essa criança vai precisar tomar decisões, vai precisar fazer escolhas, e sem esse reforço na hora certa, ela vai ter um prejuízo inevitavelmente. Então, às vezes não tem o pai e a mãe que reforçam, mas tem os avós que reforçam, às vezes tem alguém, mas e quando não tem essa figura? A gente tem que prestar muita atenção. Olha, a Magali de Sorocaba, ela faz uma pergunta em cima da sua resposta. Sim. E quando essa pessoa tóxica é a mãe? Como fazer? Sim, também tem muito disso, né? Como eu disse, no convívio familiar, sempre é importante que as pessoas estejam atentas ao comportamento de quem convive nesse ambiente familiar. Às vezes uma pessoa apresenta um quadro que emocionalmente é mais prejudicial, ou a pessoa não está bem, ou ela é mais negativa, ou mais tóxica. É muito importante que as demais tentem de alguma maneira ajudar essa pessoa, ou pelo menos ajudar aqueles que são vítimas dessa pessoa, para que o prejuízo não seja maior. Como as pessoas de maior não são obrigadas, né? Não dá para amarrar e levar para um atendimento ou levar para um tratamento, então que pelo menos a gente tente ajudar aqueles que são vítimas numa situação. Mas as pessoas não têm ideia de como as atitudes de um pai, de uma mãe, marcam a vida de uma pessoa para o resto da vida. E o quanto muitas das questões, às vezes, de fragilidades afetivas, fragilidades emocionais, vêm do processo familiar de infância. Então, que a gente possa, pelo menos, alguém tentar ajudar. Não que você seja responsável em resolver, mas se você pode ajudar de alguma maneira, por que não? Orientando, conversando, tentando ajudar. É visível que alguém que se propõe a ajudar sempre consegue, com certeza, fazer alguma modificação familiar e tenta ajudar de alguma maneira. Olha, a Paula da Vila Prudente diz o seguinte: no meu trabalho só ouço reclamações de uma amiga. Sim. O ambiente de trabalho também é complicado, né? Sim. O que eu devo fazer? Escutar o que ela tem a dizer ou eu saio de fininho? Você que está no ambiente de trabalho, todas as vezes que alguém chegar para você fazendo uma reclamação, escute a reclamação. Quando ela terminar a reclamação, você vai olhar bem nos olhos dela e vai dizer o que você propõe para resolver isso. No mínimo, se ela não tiver uma proposta, não vai te trazer tão cedo uma outra reclamação. A gente está muito acostumado a ouvir as reclamações e concordar. Eu vi um exemplo disso um dia desses numa agência bancária. Uma pessoa que estava na fila
A fila estava bem, todo mundo tranquilo, devia ter umas 20 pessoas na fila. Uma que começou a reclamar, mas não deu 1 minuto, as 19 estavam reclamando. Eu era uma das 20, não estava reclamando, porque não me permiti contaminar com isso. Mas não estava demorando tanto, todos estavam tranquilos, mas uma pessoa negativa, tóxica, conseguiu fazer esse tipo de movimentação. Imagina na vida, no dia a dia das pessoas, como é que é isso. Uma última pergunta para a gente encerrar. Tenho na família uma nora que se faz de doente para ser coitada e receber tudo o que deseja. Ela é de Santos. O que fazer? Olha, que interessante isso também, né? Tem gente que sempre está mal porque é carente. E quer atenção, quer carinho, então está sempre mal por isso. E, infelizmente, como as pessoas não fazem essa percepção, não têm essa leitura, às vezes reforça, então dá certo para a pessoa que faz esse movimento. Então, como ela está mal, aí vem várias pessoas e visita, e toma, né, e dá um chazinho, e faz um não sei o quê. Então, essa pessoa vai sendo reforçada inconscientemente de que se ela tiver mal, ela vai ter amor. Se ela não tiver mal, ela não vai ter amor. Ela até força isso. Então, ela força para ter o amor das pessoas constantemente. Então, é importante que a gente não reforce esses comportamentos quando o quadro for esse. Porque senão, essa pessoa sempre vai estar mal, porque ela sempre quer afeto. E a gente não pode associar o afeto só a quando o outro está mal. O afeto tem que acontecer de qualquer forma. Se você está bem, você tem que ter afeto. Se você não está bem, você tem que ter afeto. Então, infelizmente, tem famílias e tem grupos sociais que você só vai ter esse cuidado, esse afeto, quando você não está bem. Então, faça uma releitura desse ambiente para ver o que está acontecendo, para tentar ajeitar isso enquanto é tempo. Verusca, muito obrigado pelo papo, pela sua presença com a gente. Volte outras vezes, tá bom? Você falou que vai ter um plantão, é isso? Isso. Neste sábado agora, dia 20, às 19 horas, vai ter um plantão com profissionais de saúde, inclusive psicólogos, atendendo gratuitamente. Quem quiser maiores informações, pode me buscar lá nas redes sociais. Eu tenho o Facebook, eu tenho o YouTube com vídeos também falando sobre várias coisas. É só me procurar que eu ofereço a informação. Inclusive já está postado lá no Facebook, endereço e tudo direitinho. Obrigado, Verusca. Eu que agradeço. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero dizer uma coisa para você. Talvez você esteja enfrentando uma situação como essa. Talvez você esteja com dificuldades financeiras, desempregado, triste de tudo da vida. Quero falar para você, tudo posso naquele que me fortalece. Que tal hoje você fazer uma oração, entregar essa noite e dizer: Senhor, vem me iluminar, vem me dar uma saída, vem me dar uma solução. E quem sabe amanhã você vai ter uma ideia. Quando a gente dorme com o espírito tranquilo, sabendo que Deus cuida de tudo, fique tranquilo, porque Ele vai cuidar. Tá bom? Uma ótima noite para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais Tribuna e eu volto na próxima quarta-feira. Bom final de semana para vocês. Beijos. Tchau.